Seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. A Bruna é psicóloga, é terapeuta individual, de família, e tem acompanhado, né, Bruna, todas essas mudanças que a gente observa na forma das pessoas se relacionarem até consigo mesmas. É por aí? Boa noite. Boa noite. É uma grande oportunidade, viu, falar sobre esse tema e trazer essa profundidade para as pessoas, porque a minha especialidade é traumas. E o que nós estamos vivendo? Algo extremamente traumatogênico. Passamos por um trauma ao nível de catástrofe, desastre, é o que está acontecendo. Então, 2 anos é o aniversário de luto desse processo. Quantas pessoas mortas, infectadas, e os danos, as consequências de tudo isso. E às vezes eu acho que as pessoas estão levando isso como se está tudo bem. Não está tudo bem. Tem muitas consequências que aconteceram e vão acontecer principalmente ao nível de saúde mental. O professor Carlos André está aqui, acompanhou de perto, aí, por exemplo, essas mudanças que nós tivemos na educação e que impuseram desafios, né? Esse é um dos contextos mais graves dentro das famílias que você observa, por exemplo, crianças que ficaram muito tempo dentro de casa, houve uma reconfiguração ali nas relações familiares, se observa por aí? Sim, assim, os grandes impactos que eu vejo, professor Matheus, é o impacto econômico e o impacto emocional. Que, consequentemente, a parte educacional é algo assim que está totalmente sequelada. E nós precisamos falar muito sobre isso, que é política pública, levar essa informação para o telespectador. Sem dúvida. Veja, por exemplo, que existem alunos que estão saindo do ensino fundamental 2, por exemplo. Imagina um aluno que começou a pandemia no 7º ano, no 8º ano. Alguns deles não sabem o que é aula presencial. Aconteceu isso outro dia. Professor, eu não sei exatamente como é uma aula presencial há 2 anos. Há uma falta de sensibilidade de muita gente de entender o que essa frase significa. Eu não sei o que é uma aula presencial há 2 anos. A perspectiva socioemocional é totalmente ressignificada com essa pandemia, não é isso, psicóloga? Exatamente. Assim, essa questão do impacto emocional, primeira situação, nós não gerenciamos emoções. O grande gargalo hoje da sociedade, do Brasil em si, o que impacta o PIB hoje, se chama saúde mental. Todo problema de saúde mental deságua no corpo, deságua na educação, deságua no financeiro. Como nós não tivemos um preparo, o que acontece? Os danos vão ser maiores. E nós precisamos levar algum nível de informação para que as pessoas possam se recuperar antes que seja muito tarde. E aí, quais são os primeiros caminhos? E eu quero convidar você que nos assiste, você que acompanha o nosso programa, a mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 992-398683. Pode mandar sua pergunta para a Bruna, para o professor Carlos André. Quais são os caminhos que a gente tem, Bruna, para identificar primeiramente essas soluções, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente nega algumas manifestações do nosso comportamento, né? Você finge que está tudo bem e vai tocando a vida. Reconhecer que não está tudo bem é o primeiro passo? Excelente colocação. Eu digo que é um grande pilar da saúde mental. É quando eu sei que não está tudo bem. Porque está tudo bem não estar bem. Tem um livro do Frank Kolbe, que fala sobre o sentido da vida, que diz o seguinte: quando a gente passa por muitas situações graves na vida, quais são as consequências graves? O que nós passamos pela pandemia foi uma situação extremamente devastadora. Emocionalmente, eu preciso entender que também aconteceu isso com as minhas emoções. Então, vamos pensar nas famílias sequeladas, as grandes perdas, né, as grandes situações de consequência de organismo que as pessoas estão tendo. Então, assim, existe uma sequela após isso. Então, você colocou muito bem, entender que não está nada bem. E aí eu começo a entender as minhas emoções e cuidar de mim. Quando eu cuido de mim, Matheus, eu tenho facilidade de cuidar de você. A realidade é mais de proximidade com a gente do que com o outro nesse momento. Entendo super, porque foi um processo que eu passei também, ainda mais longe da minha cidade, longe do lugar que eu amo, que é a minha cidade de Goiânia.